eu deixei a base 4 aqui e no outro era log de 4 na base x. O que eu fiz? Lembra o nome disso? Show! Mudança de base. E quando eu faço uma mudança de base, fica log de 4 na base que você quer, 4 sobre log de x na base 4. Rodrigo, por que você passou para a base 4? Para quê? Para ficar idêntico. Um e o outro aqui idêntico. E aí? Isso aqui vira 1. Log de x na base 4 mais 1 sobre log de x na base 4 igual a 5 meios. Artifício. Isso é igual a isso? É. Chamo, sabe de quê? De A. Quando eu chamo isso aqui de A, chamando log de x na base 4 de A, olha o que eu tenho. Me ajuda aqui. A mais 1 sobre A igual a quanto? 5 meios? Por favor, qual o MMC dessa brincadeira aqui? 2A é o MMC disso. Se 2A é o MMC, vai ficar multiplicando por 2A. Aqui vai multiplicar por quanto? Por 2 e aqui por A. Conclusão final. 2A ao quadrado mais 2 igual a quem? 5A. Puxa esse 5A para cá. Quando eu puxar esse 5A para cá, você tem 2A ao quadrado menos 5A mais 2 igual a 0. Meu aluno, não vai me errar. Equação simples de que grau? Do segundo. E quais são as raízes dela? A igual ao meio ou A igual a quanto? 2. E se A é igual ao meio ou A é igual a 2, o que eu tenho que fazer, meu aluno? Me acompanha. Log de x na base 4 igual a 1 meio. Ou log de x na base 4 igual a quanto? 2. E aqui você sabe fazer. O 4 passa elevando, o 4 passa elevando e não erra não. X aqui vai ficar igual a 4 elevado ao meio, ou x igual a 4 ao quadrado. 4 elevado ao meio, lembra lá em potência, isso aqui é raiz quadrada de 4. E quanto dá isso daqui? X igual a 2 ou x igual a 16. Logo, a nossa solução final será 2 e 16. Valeu, meu querido? Show de bola. Vamos agora às inequações logarítmicas. Meu aluno, me acompanha aqui. Vamos pegar aqui um exercício logo de saída para a gente. Ache o conjunto de solução das inequações. Log de quem? X ao quadrado menos 2x mais 1. Isso tudo em que base? 10. Tem que ser o quê? Menor do que 2. Meu aluno, antes de eu começar aquilo dali, eu quero recordar uma coisa importantíssima. Você tem que lembrar para mim. Função logarítmica. Quando a base estiver entre 0 e 1, ela é crescente ou decrescente? Show, decrescente. E quando a base for maior do que 1, ela é o quê? Crescente. Poxa, isso vai te ajudar? Isso vai te ajudar muito agora. Muito. Mas independente de, o que eu quero que você guarde comigo é o quê? Tanto na equação como na inequação, ponto inicial, ponto de partida para você não errar. Show. Condição de quê? Existência. E se é a condição de existência, olha para cá. Pego aqui a condição de existência. Isso aqui, logo de saída, tem que ser o quê? Maior do que 0. Cuidado. Eu vou cair numa inequação de que grau? Do segundo. E lembra como é que é a inequação do segundo grau? Primeira coisa é igualar isso aqui a 0 para achar as raízes. Só que quando você iguala isso aqui a 0, você acha delta igual a 0 dessa equação. Ou seja, olha o que a gente passa a ter. Solução disso daqui. As raízes do x vai ser igual a todos os reais, excluindo 1. X será igual a todos os reais, excluindo 1. Achamos a condição de existência. Por que todos os reais, excluindo 1? Irei lhe explicar, meu querido. Porque aqui, quando você igualou, o delta era igual a 0, não era? Só teve 1 como raiz. O gráfico era uma parábola voltada para cima, porque o A é positivo. Tocando no 1. Mas 1 entra? Não. Por que não entra? Porque aqui não tem um sinal de igual, então seria todo o eixo menos aquele pontozinho 1. E essa é a nossa condição de existência. Valeu? Continuando agora, olha, x ao quadrado menos 2x mais 1, aquele 10 passou elevando 2. Presta atenção, o sinal da inequação continua sendo o quê? Menor. 10 ao quadrado é o quê? 100. Quando vem para cá, vem menos 100. 1 menos 100, menos 99. Uma equação simples de que grau? Segundo. Só que é uma equação simples do segundo grau. E, de novo, eu pergunto, o gráfico é uma parábola, não é? Para você olhar essa equação daqui? Olha como fixo daqui. Uma parábola com cavidade para cima, passando no menos 9 e no 11. Meu querido, como a solução tinha que ser o quê? Menor do que 0. Aqui tem imagens positivas, aqui imagens negativas, aqui imagens positivas. Pergunto eu a você, qual o intervalo que eu quero? Entre quem? Menos 9 e 11. Só que não esqueça da condição de existência. Qual era a condição de existência? Lembra disso? A condição de existência era todos os reais, excluindo 1. Então, a nossa solução final tem que ser qual?
menos 9 menor do que x, que por sua vez é menor do que 1. Ou tem 1 menor do que x, que por sua vez é menor do que quanto tem? 11. Essa vai ser a nossa solução final. Valeu ou não valeu? Vamos agora para um exercício B. Olha, log e muita atenção, x ao quadrado mais x menos 2, em que base está aqui? 1/2. Maior ou igual a quanto? Menos 2. Muita atenção. Por que muita atenção? Porque ali, antes de fazer a condição de existência, eu quero que você guarde. Olha a base. A base é quanto? 1/2. E se a base é 1/2, a inequação ali vai ter que mudar alguma coisa. Por quê? Porque a função, em vez de ser crescente, passa a ser o quê? Show, decrescente. E na função decrescente, qual é a maldade, qual é o segredo ali? É esse aqui, ó. Primeira coisa, condição de existência. X ao quadrado mais x menos 2 maior do que zero. Lembra? Condição de existência maior do que zero. Isso aqui é uma inequação de segundo grau. Vamos ver como é que fica. X menor do que menos 2 ou x maior do que 1. Porque quando você olhar as raízes, vão ser menos 2 e 1. O gráfico é uma parábola, igual às outras inequações. O gráfico é uma parábola, voltado para cima. Como eu quero maior do que zero, vai ser os extremos da parábola. Aí eu pergunto a você, isso é a condição de existência. E agora, nisso aqui, como é que eu vou... Esquece a condição. Como é que eu vou resolver isso aqui? Lembra? Isso aqui passava para lá e levando, não era isso? Só que você ia botar x ao quadrado mais x menos 2 maior ou igual a 1/2 elevado a isso? Não. Não, Rodrigo, não. Tem que trocar esse sinalzinho. Olha como fica. Fica x ao quadrado mais x menos 2. O que agora? Olha o que eu botei. Menor ou igual. Eu inverti o sinalzinho. Menor ou igual a 1/2 elevado a menos 2. Só que quem é 1/2 elevado a menos 2? Isso aqui é 4. E se isso aqui é 4, você tem a seguinte equação. X ao quadrado mais x menos 2 menor ou igual a 4. Que puxando para cá, fica x ao quadrado mais x menos 6 menor ou igual a 0. Uma equação de que grau, hein? Do segundo. Meu aluno, presta atenção. Como é que ele faz isso aqui? Idêntico. A parábola vai ter aqui as raízes, menos 3 e 2, com cavidade voltada para cima. Lembra? O que você queria? Menor ou igual, não era menor ou igual que você queria? Então vai ser o quê? Aqui nos extremos? Não, porque aqui nos extremos as imagens são positivas. Eu quero menor ou igual. Entra o menos 3 e entra o 2, agora entra, porque eles tornam aquilo ali exatamente o quê? Igual. Então vai ser de menos 3 a 2, o intervalo fechado. Valeu ou não valeu? Mas isso é esse caso. E você não pode esquecer do quê? Da nossa condição de existência. Então você tem que olhar isso e olhar o quê? A nossa condição de existência. Lembra qual era? Veja como fica. Se você tinha a nossa condição de existência e essa solução final, olha a solução desse exercício. Olha essa sutileza. Fica solução igual a menos 3, menor ou igual a quem? X, que por sua vez era menor do que quanto, hein? Menos 2. Lembra por quê? X tinha que ser menor do que menos 2 ou X maior do que 1. Era a condição de existência. Então ficou nesse intervalo de menos 3 até menos 2. Ou, qual é o outro intervalo? 1 menor do que X, que por sua vez vai ser menor ou igual a quanto? 2. Entendeu, meu aluno? Isso é a solução dessa segunda inequação. Vamos agora para um terceiro caso. Olha, log, muita ajuda, de x menos 3 na base 2, mais log de quanto? X menos 2 na base 2. Tudo isso está sendo o quê? Menor do que 1. Sabe, eu viro para você e falo assim, independente de qual é a base? 2. Se a base é 2, eu preciso me preocupar que no final eu vou ter que inverter a equação? Nada. Não precisa. É maior do que 1. Show. Função logarítmica crescente. Não se preocupa com isso. Então, a única coisa que eu tenho que já primordial, a condição de existência. E eu venho aqui e faço condição de existência. X menos 3 maior do que 0, x menos 2 maior do que 0. Passando para lá, x maior do que 3, passando para lá, x maior do que 2. Quero a sua ajuda. Qual vai ser o intervalo equivalente às duas ao mesmo tempo? Show de bola. X maior do que 3 é a condição de existência final. 1000, nota 1000. Você acabou de achar a condição de quê? Existência, x maior do que 3. Prossiga comigo. Aqui você poderia fazer o produto no log. Log de x menos 3 vezes x menos 2, em que base? 2, porque entre eles era o sinal de mais.
menor do que 1. Só que o 2, que é a base aqui, passa para lá o quê? Elevando. E quando passa para lá elevando, a gente tem a seguinte equação. Chuveirou aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6. Resolveu isso aqui. 2 é menor do que 2 elevado a 1. Só que eu lhe pergunto. Se 2 elevado a 1 é 2, vem para cá com que sinal? Menos 2. Ficaria x ao quadrado menos 5x, o quê? Mais 4 menor do que 0. Me diga, mais uma vez, chegou ali, cai em outro o quê? Inequação. Você não pode esquecer. Você vai montar aquela inequação, vai ver como é que é o gráfico e no final, usar o quê? Show, a condição de existência. Me acompanha aqui. As raízes serão o quê? 1 e 4. Como eu quero que seja menor do que 0, poxa, vai ser aqui? Não, positivo, negativas imagens positivas. Vai ser entre o quê? 1 e 4. Como é que ficaria então? Ficaria 1 menor do que x, menor do que 4. Essa é a solução. Mas isso é a resposta final? Não. Por que não, Rodrigo? Por quê? Por causa da nossa o quê? Show. Condição de existência. E qual era a nossa condição de existência? Lembra? X maior do que 3. Logo, se x maior do que 3 e x aqui entre 1 e 4, qual vai ser a resposta final? Solução: 3 menor do que x, menor do que 4. Valeu, meu aluno. Vamos agora para mais um caso. E esse caso, eu vou fazer uma brincadeira com você. Eu vou fazer uma equação dentro da outra ali, para você trabalhar. E eu quero a sua ajuda. Olha bem. Acompanha comigo esse exercício daqui. Log de quem? De log de x na base 1/3. Tudo isso na base 1/3. Maior ou igual a 0. Ih, Rodrigo, vai ficar difícil. Nada. Primeira coisa, presta atenção. Isso aqui é logaritmando. A condição de existência. Só que você vai olhar as bases. É 1/3. 1/3, show, está entre 0 e 1. E se está entre 0 e 1, atenção, cuidado, perigo. E aí, vamos para a condição de existência. Log de x na base 1/3 tinha que ser maior do que quanto? 0. Como é que faz esse daqui? Olha só, vai ficar x, esse 1/3 passa elevando, não passa? Mas quando você resolver essa simples inequação logarítmica aqui, o que você vai me dizer? Show, que esse x daqui vai ser 1/3 elevado ao quê? 0. E log de 1/3 elevado a 0 vai ser 1. Presta atenção. X menor. Por que menor? Porque aqui é maior, vem para cá, como está 1/3, inverte o sinal. X menor do que 1/3 elevado a 0. Quanto que é 1/3 elevado a 0? 1. X menor do que 1. E não pode esquecer, além disso, o x também está aqui, não está? Nesse outro logaritmando aqui. E se ele está ali naquele logaritmandozinho ali particular, ele basta ser o quê? Maior do que 0. Então, a nossa condição de existência está aqui e aqui. Como é que vai ficar a condição de existência final? 0 menor do que x, menor do que 1. Entendeu até aí? Essa é a condição de existência final. E agora a gente começa a trabalhar. Começa a resolver aquela inequação. E vamos lá. Resolvendo a inequação, eu tenho aqui, tá vendo isso aqui? Esse fica fixo, 1/3 passa elevando. Mas quando esse fica fixo e 1/3 passa elevando, se a base é 1/3, esse sinal da inequação permanece ou muda? E quando mudar, você tem log de x na base 1/3, o que? Olha a maldade. Menor ou igual a 1/3 elevado a 0. Quanto que é 1/3 elevado a 0? 1. E ficaria log de x na base 1/3 menor ou igual a 1. Assim, você tem a seguinte relação. Log de x na base 1/3 menor ou igual a 1, esse 1/3 vai para lá de novo. Só que não erra. Não pode errar. Se é 1/3, quando ele for para lá, muda ou não?